Bom, boa noite pra galera. E hoje a gente vai estar aqui, na verdade, pegando fogo, gente. Olha o efeito que eu preparei aqui por um segundinho. Então, gente, a live de hoje, ela tem como intuito falar sobre uso de telas, que essa é uma das minhas áreas, tá? Não atendo só dependente de telas, mas é uma das principais áreas de atuação minha. E estamos juntando aqui com a área da Jéssica, né, que é relacionada à ansiedade. Para isso eu preparei uma live, nós preparamos uma live super legal para vocês, falando sobre essa relação, né, tão íntima entre telas e ansiedade. E para isso a gente montou, né, mentalmente algum tipo de roteiro do que falar hoje. E nisso tem temas sobre que eu vou iniciar já já, né, depois da Jéssica falar um pouco sobre ela, brevemente. A gente já trazer o conteúdo sobre hiperconectividade, falar sobre FOMO, não é fome, FOMO, eu vou falar já já o que é. Falar sobre ansiedade de telas, o que é que causa ansiedade relacionada ao uso de telas pelo Insta, pelo YouTube. Será que checagens compulsivas são ou não um problema? Será que existem comorbidades? Como é que a gente dá soluções para isso? Isso e muito mais serão assuntos que serão vistos hoje aqui. Jéssica, contigo a palavra agora. Então, primeiro eu queria desejar, né, boa noite ao pessoal que está assistindo a gente. Faz tempo que a gente não faz live juntos, né? Mas, enfim, meu nome é Jéssica Locatelli, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em psicologia clínica na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e tenho estudado bastante, né, o transtorno de ansiedade, então a gente resolveu fazer essa live, né, para conversar um pouco com o pessoal em relação à relação, né, a associação entre as duas coisas e acho que nada mais pertinente, né, neste momento. Então, bora lá. Legal, massa. Bora lá então. Legal, o primeiro ponto que eu trouxe, vou falar como eu falo contigo. Estou nessa de deixa eu me tornar cada vez mais quem eu sou mesmo nas minhas intervenções, né, na internet, publicação, então vou chamar tudo de Mo. Então, não vou falar Jéssica formalmente, não. Então, bom, o primeiro ponto que eu pensei hoje da gente conversar aqui, né, é sobre hiperconectividade. E assim, é algo que muitos já sabem, né, em relação ao assunto, mas não custa a gente repetir, porque tornar-se consciente disso é ter ferramentas para mudança. Primeiro, a gente está hiperconectado. A gente vive, de fato, em uso de telas. Para tudo. Né? Se eu listar aqui os aplicativos que cada um utiliza, a gente vai saber que é muita coisa. Seja de banco, seja de redes sociais, que são várias, seja para jogos eletrônicos, para fazer pesquisa, para qualquer tipo de função, a gente está conectado. E anteriormente se falava muito que a tecnologia, quando chegasse e ampliasse nossas vidas, nós teríamos muito menos trabalho. Nós teríamos muito mais facilidades, economizaríamos nosso tempo para outras coisas, para a gente curtir momento de lazer com a família, com filhos, amigos, passear no parque e aí vai. E não foi bem, e não é também o que acontece atualmente. Na verdade, a gente está muito estressado com os internet. As pessoas trazem constantemente isso em consultório. A gente sempre pensa o que está acontecendo por lá. Será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que alguém falou comigo? Será que, e se? Isso vem disparando a ansiedade de muita gente. E aí vem aquele velho dilema. Pera aí, mas como é que eu vou relaxar se eu preciso do celular no meu dia a dia? Como é que eu desapego em relação a isso? E aí vem a ansiedade. Como é que tu tens percebido em relação à tua prática, ao teu dia a dia, essa ansiedade, né, e uso de telas, o que o consultório, né, tem trazido informação para ti também? Como é que você conecta esses pontos? É bem legal isso que tu tá falando, assim, realmente essas coisas têm chegado cada vez mais, né, em consultório. Por um lado, tem uma questão muito do quanto isso impacta a nossa saúde, né, porque saúde no sentido até físico mesmo, né. Então, um exemplo disso seria o quanto a tecnologia influencia a nossa alimentação, né, afeta a nossa Uhum. alimentação. A pessoa come, às vezes, mais, come desatenta, distraída, né, não sente tanto prazer na refeição. O excesso de informações ou de prazer que a gente tem com a tecnologia também influencia o quanto a gente sai, né, para fazer coisas também legais, enfim, isso negativamente falando, né? Então é muito fácil ficar na internet, é muito fácil se divertir na internet. Então, cada vez mais a gente tem feito menos exercício físico, saído, aproveitado, encontrado novas fontes, né, de prazer, de distração. E então tem toda essa questão afeta o nosso sono também, não é novidade para ninguém. Então tem todas essas questões aí orientadas à nossa saúde física, né, não só mental, que eu acho bem importante ressaltar.
Mas do ponto de vista de saúde mental, a gente tem que lembrar que a ansiedade é esse estado de apreensão em relação a possíveis ameaças, né? E a internet, em decorrência de ter muitas informações muito valiosas, né? Tem também informações que afetam o nosso senso de segurança, de capacidade. Isso porque na internet a gente encontra pessoas sempre mais bonitas, sempre mais ricas, sempre mais com mais conhecimento, com mais expertise em alguma coisa. Então isso vai minando, né, a nossa autoestima. E eu acho que a nossa falta de escolha, de consciência em relação a como a gente está usando a rede social, não só é a causa de muito problema, como também a consequência, né? E aí tu pode muito bem falar disso também, sobre o quanto, por nós estarmos já adoecidos em decorrência de outras coisas que não seja a internet também se torna uma fonte de escapismo. Então, é aí que a gente vai percebendo que vai virando, realmente se tornando uma bola de neve, né? Mas o que eu vejo muito problema de autoimagem, a sensação de incapacidade frente às coisas, porque realmente tu vai encontrar pessoas que são melhores em muitas coisas, né, na internet. Em algumas coisas, e não em tudo. E aí já vem a nossa primeira distorção, né? Que é super generalizar uma boa característica, né, uma qualidade da pessoa, que às vezes você estima, você valoriza, e você acha que em decorrência disso, tu és a pessoa incapaz, e aí você se rotula, enfim. Isso só para exemplificar, né, um pouco da coisa, né. E acho que a gente tem que revisitar um pouco, né, a nossa interpretação em relação ao que a gente assiste, ao que a gente vê, e se tornar mais consciente da forma como a gente está utilizando essas informações, né, até compartilhando com o pessoal aí, acho que é uns 3 meses, que eu tentei fazer a limpa no sentido, assim, de tirar informações da minha frente, das quais eu até gostava, mas que não eram tão úteis ou que estavam vindo em momentos inadequados, né? Então, eu parei de seguir muita gente na rede social, no Facebook também, enfim, no Instagram. E então, tem toda aquela Inclusive, ideia. desativou tua conta do Face, não foi? Eu não desativei, eu gostaria, mas por questões profissionais, né, eu deixei ela ativada lá ainda. Entendi. Mas aqui que tá o ponto, né? Tem muita gente que fala, mas eu trabalho com isso, mas é porque eu quero ser uma pessoa bem informada, eu quero saber o que está acontecendo no mundo, na política, enfim. E é legal isso. Só que, às vezes, você recebe uma informação importante às 7 horas da manhã, quando você acabou de acordar. Então, assim, você já começa o teu dia vendo uma tragédia que matou 30 pessoas lá no interior de não sei onde. Então, tudo bem você querer saber dessa informação, mas será que o melhor momento é às 7 horas da manhã, quando você acabou de acordar? Então, eu tenho tentado me conscientizar mais disso e conversado sobre isso com os meus pacientes, no sentido de você pode ter a informação, mas que você se torne mais ativo e menos passivo em relação à fonte, né, que você recebe a informação. Então, eu quero ser uma pessoa bem informada, ou mais informada, ótimo, mas que você tenha um momento do dia que você escolheu para, então, agora é o momento de eu abrir, né, os sites lá que eu gosto, para viajar, para me distrair, ou para me manter bem informada sobre política, sobre isso ou aquilo. É uma postura muito mais ativa e consciente do que você, né, seguir 1000 contas no Instagram e deixar que você simplesmente seja o receptor dessas coisas, né? E às vezes uma mudança, que é uma mudança relativamente pequena, afeta todo o nosso estado emocional, né? Desde o primeiro minuto que a gente acorda, né? Faz sentido? Sim. Faz sentido. E não é só isso, eu fico pensando aqui, né, sobre como a gente já inicia o dia recebendo várias informações. Se você dar uma olhadinha em portais de notícias, você vai notar que existem informações sobre aquela tragédia no Capitólio, tragédias em relação à chuva na Bahia e em outras regiões de Minas Gerais. Você vai ver aumento dos casos devido ao Ômicron, questões políticas, questões de artistas que tiveram algum tipo de problema, e muito, né, que o jornalismo oferece hoje em dia, é o que a gente chama de clickbait, né, são notícias que trazem no título algo que é uma armadilha para gerar clique. Gente, isso é uma coisa importante, tá? Toda vez que vocês verem uma publicação, vocês verem uma notícia, alguma coisa na internet, a intenção principal, vou olhar para a câmera falando isso, é que aquilo ali seja clicado, tá? Por quê? Não é porque o clique é apenas importante pela numeração que aquilo ali é gerado para aquela empresa, para aquele portal. É porque aquele clique
faz com que eles entendam pelo algoritmo o que é que você quer, o que é que você gosta na internet e gera para ti informações de tráfego pago das empresas que vão oferecer algum produto baseado no seu perfil. A gente estava vendo, inclusive, né, um filme recentemente que é o Ex Machina, e é interessante, né, que a temática de inteligência artificial, que parecia tão distante, mas séries como Black Mirror, o filme Ela, ou mesmo esse que a gente acabou de falar, que eu acabei de falar agora, trazem, né, de maneira muito intuitiva, didática e tão na cara o quanto isso tudo vai se tornar cada vez mais presente e o nosso cérebro, ele não tem adaptação nessa ultra velocidade que a tecnologia se coloca para absorver tantas notícias e tanta coisa de imersão, né, que está sendo oferecido. Daí a gente pensa nas notícias mentirosas, que são as fake news. Isso gera um baita estresse em todo canto, né, para psicólogos, para os pacientes, para familiares. Você joga uma bomba e aí não era bem verdade, a pessoa vai checar na internet que aquela vacina ela vai gerar tal coisa, que aquele político fez aquilo, que tal artista morreu, e aquilo ali gera aquele boom de informações e gera mais ansiedade. Então, apenas para deixar muito claro, né, e passar para ti a palavra novamente, a gente não está aqui para falar mal de ansiedade, né? Tu, como especialista de ansiedade, né, fala disso muito bem com teus pacientes. A gente sabe que a ansiedade ela é um sentimento, uma emoção, tá? Como a gente quiser chamar, estado de humor, cada um dá um nome diferente para isso, apesar que tem didáticas distintas para cada termo, mas para facilitar, um sentimento que tem como função nos dar algum tipo de resposta àquele estímulo que chega a nós, da ação, de uma fuga, né, de uma paralisação, seja lá o que for. É um estado emocional que tem uma base interpretativa que gera uma resposta. Então a ansiedade ela é fundamental para que a gente faça coisas no dia a dia. O grande problema é quando a gente fica sendo constantemente bombardeado de informações que nos geram ansiedade. A internet, ela faz isso. E a gente tem uma linha de frente de diversas empresas, diversos veículos de comunicação, diversas coisas que a gente faz na interação com o outro que nos deixam em estado de alerta constantemente. E aí, como você falou, isso nos condiciona a um hábito. A gente, entre aspas, que é um termo que eu não uso, mas é mais didático, a gente vicia naquilo e, inclusive, invadindo a alimentação, como você falou, invadindo o horário de dormir, prejudicando o sono, prejudicando a alimentação, sendo o oposto a uma vida saudável. E, boom, a gente já está dentro disso, né, Jéssica? Total, total. E eu tava pensando em alguma outra coisa e esqueci o que ia falar, era um complemento aí à tua fala. Me fugiu o que eu ia falar. Então, enquanto você não esquece, eu vou colocar o efeito do fogo aqui pra galera. Não, mas era uma coisa Aprendi. importante, era uma coisa Então, eu importante. vou Acho que para no o final efeito do do fogo. dia, cara, a gente fica atendendo, quando chega nesse horário já tá quase que desligando, né? Mas. Lembrei. Eu ia falar que uma das problemáticas disso tudo é que a maioria das informações que a gente coleta não são informações das quais a gente pode fazer algo a respeito, né? E aí esse estado de alerta, essa ansiedade que inicialmente teria uma função de fazer com que a gente haja em prol de uma segurança, de uma sobrevivência e tal, ela não acontece, né? Então as pessoas paralisam, as pessoas não conseguem gerenciar essa preocupação. Então esse é um ponto importante, assim, que tipo de informação você está coletando, você está buscando, e você parar para pensar se realmente é uma informação da qual você pode fazer algo a respeito, ou ainda em outras palavras, se vai te ajudar em alguma coisa, né? Isso explica por que em alguma altura ali da pandemia, no passado, acho que foi na metade do ano, logo no início, assim, teve um momento ali que eu lembro muitas pessoas, muitos psicólogos falavam sobre isso na internet, para você limitar o tempo que você estava buscando, né, essas informações em relação ao Covid e tudo mais. E, cara, faz muito sentido. Só que a gente não pode assim, não é que não pode, mas que a gente aplique essa mesma estratégia aos outros tipos de conteúdos que a gente está consumindo, né? Tudo bem, a internet é entretenimento, eu vou me divertir, mas quanto tempo que eu vou me permitir fazer isso? Né? Porque não é incomum as pessoas passarem essas 3, 4 horas tipo, sem pausa, né, na internet, com base em entretenimento, mas, cara, eu fiquei esse tempo todo aqui, mas o que eu fiquei fazendo exatamente esse tempo todo aqui? Sequer se lembram Uhum. de alguma coisa interessante que viram, enfim. Então, tudo parece que muito fugaz, muito superficial. A pessoa nem sequer aproveita de fato, ou verdadeiramente, vou me arriscar a dizer essa palavra, esse termo, né? Então,
enfim, é um outro ponto, né? Você sempre se questionar se a informação que você está buscando, ela de fato te ajuda ou te leva a resolver alguma coisa. Porque isso tem muito a ver com a diferenciação que a gente faz entre preocupação improdutiva e preocupação produtiva. A pessoa que fica muito mais preocupada, pensativa em relação a coisas que ela não controla, ela tem um tempo ocioso e ainda em sofrimento, né? Então, sempre acho que vale a pena, assim, a gente tentar fazer esse movimento de diferenciar uma coisa da outra para cada vez a gente se tornar mais consciente daquilo que a gente está consumindo. Entende? Sim. Uhum. Sim, concordo contigo. E nesse cenário de estar consciente no momento presente, da gente utilizar a tecnologia de uma forma que nos gere desenvolvimento, a gente tem na contramão um termo chamado FOMO, que eu falei que iria mencionar hoje, tá? Que diferentemente de fome, FOMO, na verdade, nada mais é, eu vou escrever aqui nos comentários, tá, gente? A sigla FOMO é uma sigla para Fear of Missing Out. Medo. Então a gente fala de medo, fala de ansiedade de alguma forma. Medo de estar perdendo alguma coisa que está rolando na internet. Parece tão bobo isso, mas se aplica a qualquer área. A área financeira, a área de relacionamento, a área de trabalho, a área familiar, as diversas áreas. E isso nos induz a uma ideia, em muitas situações obsessiva, de, cara, será que eu estou perdendo uma grande oportunidade? E se? Que eu falei inicialmente. Mas, e daí? Será que? Isso parece tão bobo, mas na verdade, como eu falei, o cérebro está constantemente sendo martelado com ideias, com perguntas, para fechar um ciclo e nos gerar relaxamento. E o que é que a gente faz para gerar o relaxamento? Vai checar, vai olhar, vai buscar esse alívio. E as pessoas têm maiores e maiores níveis de sofrimento clinicamente. Isso sem falar que, como eu recebo muitos pacientes com dependência tecnológica, boa parte deles traz as chamadas comorbidades, que são patologias associadas ao ponto nuclear, digamos assim, da busca deles. E a maioria traz questões com ansiedade generalizada ou com sintomas já caracterizados por um transtorno depressivo maior, ou TDAH, mas, em geral, tanto a ansiedade como o TAG, como um dos pontos vinculados ao TOC, né? O TOC não é mais um transtorno de ansiedade há um bom tempo, mas tem um grupo próprio, como voltado ao TEPT, a gatilhos que a internet dispara, como você bem falou, em relação à autoestima, em relação às interpretações de o outro é melhor do que eu, e uma coisa que eu concordo com você plenamente. Para qualquer área, vai ter alguém melhor do que você. Qualquer coisa. Alguém vai jogar muito melhor do que você, alguém vai ser muito mais lindo, muito mais rico, muito mais alguma coisa do que você, porque quem aparece é aquele pontinho fora da caixinha que se destaca. É normalmente quem aparece mais na internet por algum motivo, né? Seja lá qual for. E nisso, a nossa interpretação, muitas vezes com um tipo de visão em túnel, nos fala que é apenas aquilo que existe. E as pessoas geram, devido às suas vulnerabilidades, mais comparação, geram mais problemas. Eu tenho aqui um livro sobre autoestima, né, que é muito bom, autoestima como está a sua, e nisso a gente tem sofrimento. E é engraçado, a gente não está aqui para culpar A ou B, mas será que a internet nesse momento se tornou um ponto de nos trazer cura ou de nos trazer adoecimento? Tanto deveria ser a ideia de a gente ter a internet como uma fonte de ampliação da saúde mental pelas terapias online, pelos cursos oferecidos, pelos vídeos de psicoeducação, mas o que a gente sabe é que tem muita bosta, tem muita merda sendo dita na internet, muita porcaria sendo divulgada, e nisso não há, isso é um fato, tanto que existem vários grupos de pesquisa de atuação na área. Não há ainda, lamento o seu Mark Zuckerberg não falando pela sua rede social, mas já existem várias pesquisas comprovando que o Instagram, por exemplo, é uma fonte de adoecimento, que não há crivo de punição para essa rede, nem há regras de uso. A mesma coisa para o Face, que tem diversas pesquisas que falam sobre manipulação de algoritmo para pesquisas eleitorais. Olha que interessante. E só para fechar a minha fala, naquele filme Ex Machina, falou muito sobre o quanto as empresas sabem da gente por desbloqueio de tela, por nossos olhinhos, pelas nossas digitais, pelas nossas preferências do que a gente consome na internet. A gente não tem ideia, e não é uma teoria da conspiração, isso é um fato do quanto a gente é
vigiado, quando a gente é compreendido pelas redes, isso não está sendo utilizado a nosso favor, mas a favor das máquinas maiores, como foi falado aqui, né? A Vânia mencionou o TikTok, né? Inclusive tem um canal na internet, eu não me recordo o nome dele, mas é um canal que vai me inspirar para criar muitos vídeos legais. E esse vídeo ele teve 1 milhão de visualizações falando basicamente saia do TikTok. Saia do TikTok, né? Um vídeo com 1 milhão de visualizações dizendo dos danos de ficar fazendo esse movimento constantemente, como o ratinho de laboratório faz. Assim, a gente faz isso, clica e dopamina e clica e a gente não percebe. Eu não estou aqui, gente, dizendo que vocês são bobos, nem que eu sou bobo. Nós temos cérebros, todos nós estamos vulneráveis a esse mesmo tipo de movimento. Né? Isso me gera ansiedade. Olha que interessante. Não, total, total. E lógico, né, tenho as redes sociais também, mas essa semana aconteceu algo que, pelo menos até então eu não tinha percebido, né? Minha mãe fez uma torta essa semana e ela me mandou uma foto pelo WhatsApp. Sabia? Cara, começou a aparecer no meu explorar do Instagram fotos daquele mesmo tipo de torta, cara. Daquele mesmo tipo de torta. Não eram outras receitas, né? Doces, enfim. Era aquele mesmo tipo de torta. Eu até ia falar isso pra ela, acabei não falando, esqueci. Lógico, eu já tinha percebido outras coisas, mas de mandar uma foto pelo WhatsApp foi a primeira vez que eu me dei conta, assim, né? Que eu percebi. Talvez tenha acontecido em outros momentos e eu não me dei conta, né? Mas, realmente, assim, é bizarro, né? E voltando um pouco no que tu falou sobre as checagens, né? Cara, é um exercício frequente, assim, só que eu faço, né? E talvez tu também faça, e a gente, né, queria compartilhar isso com o pessoal que tá assistindo a gente. É muito automático o celular acender ou nem acender e a gente faz essa checagem, né? É muito legal você tentar fazer um exercício intencional de aumentar o tempo que você leva entre a luz acender, a notificação chegar e você pegar o telefone. Pelo menos observa, será que eu consigo ou não consigo? Quanto tempo eu consigo? Porque a gente às vezes nem tá observando, nem tá consciente, zero nível de consciência para esse tipo de coisa. E às vezes observar isso pode sinalizar que você tá tendo realmente um uso problemático da tecnologia. Né? E às vezes basta você tentar controlar e às vezes você vai ter sucesso. Poxa, que legal, você teve sucesso, né? Você conseguiu ficar 10, 15, 21 horas, se for, né, possível, ou cabível, enfim. E eu queria falar pro pessoal aí que tá assistindo a gente, fazer esse exercício, fazer esse teste, né? Eu acho que é uma experiência bacana para ver a que nível que vocês estão, né, em relação a essa checagem, essa ansiedade pelas informações que você encontra ou busca, né, na internet. E isso seria um exercício, inclusive, de mindfulness, né? Que é você não se entregar àquilo que você está sentindo num primeiro momento. Você não se entregar, você observar o que está acontecendo, mas se manter intencionalmente naquilo que você quer se manter. Um exemplo simples disso seria, você está assistindo um filme com o celular ao lado. Acendeu, em vez de você, tipo assim, muito rapidamente olhar, cara, faço o exercício. Ok, a luz acendeu. Esse é o fato. A luz acendeu. Eu vou continuar assistindo o filme que é importante pra mim, por exemplo. Aí eu tô almoçando com a minha família. Cara, o celular acendeu. Ou nem acendeu, veio o pensamento de que eu quero pegar o celular. Ok, é um pensamento de que eu quero pegar o celular. Né? Então, observar mais o estado emocional e o pensamento, mas tentar fazer esse teste, se manter na atividade que conscientemente você escolheu estar, seja o filme, seja o almoço, né? Ou seja lá o que for. Acho que essa informação é muito importante. Faz sentido? Faz total sentido. Eu estou viajando aqui com as questões que estás falando e lembrando das aulas que eu dava em turmas de pós. E dos vídeos que eu trabalhava com o pessoal era um material de um cara, né, que ele fez com uma poesia, é um vídeo em inglês, e ele falava para a gente desconectar do celular, né, das oportunidades de vida que são perdidas. Ele criou uma história, um enredo muito legal nesse vídeo do que a gente perde quando a gente está com o celular o tempo inteiro na cara. Tem uma situação nesse vídeo que ele encontra a esposa dele na rua, pedindo informação para ele. Ele meio que esbarra, ela fala alguma coisa com ele, e daí, porventura, eles estão indo pelo mesmo caminho, começam a se conhecer, lá eles compram uma casa juntos, aquela coisa toda. E aí ele mostra uma outra situação em que ele estava com o celular na mão, e ele passa reto por ela, porque ele estava distraído. Né? Então a gente perde muita coisa por a gente estar distraído. Isso é muito interessante, né? Não só isso,
como existe um termo chamado phubbing, né, que é você esnobar, que eu acho feia a palavra esnobar, mas ignorar outra pessoa que está à tua volta devido ao uso do celular, né, de tela. Esse caramba, quanta gente faz isso, né? Entra no elevador e assim, tipo, tá falando com ninguém, só para não dar nem oi para você, para virar a cara, ou passa por você, tipo assim, né, com a mãozinha assim no celular e tipo, passa reto e virou um recurso, né, pra gente também. Então, o que mais me preocupa é aquilo que eu em outros momentos pensei, né? A gente está falando hoje e falamos em 2021, e a gente viu em 2020 tanta coisa ruim acontecendo devido ao Covid, que mata. E quantas pessoas não deram atenção à temática do mundo, dos governos mundiais, de algo que mata? E eu fiquei pensando, caramba, imagina para algo que não mata, tecnicamente, como uma dependência tecnológica, como a ansiedade. Não mata de maneira observável, a priori, né? Ela tem reverberações que podem levar à morte. Então, para a gente conscientizar a população em relação a isso, é tão desafiador, mas tão necessário que vira uma missão de vida, né, para a gente, né, que atua na área da psicologia, que atua na área das dependências, na ansiedade e aí vai. Então, me chama a atenção porque há informações, a gente está cedendo informações aqui, seja para profissionais da psicologia, seja para quem não é da área, mas o robozinho, o ratinho automático, ele está ativo. E é um convite, né, de mudança de hábitos. Tem pessoas que trabalham muito na área da psicologia com mudanças de hábitos, o quanto a gente precisa alterar e começar, de alguma forma, para a gente, para os pacientes, para quem não é paciente também, alterar hábitos, como você falou, da refeição, do sono, de ver um filme, da gente dar ao nosso cérebro, por um momento, um desconforto e que ele possa ser vivenciado de uma forma que você não gere uma resposta automática de checagem, para você não ter alívio imediato e não manter aquele comportamento sempre ocorrendo dia após dia. E não tem medida, na minha opinião. Não tem medida do quanto a gente perde das nossas vidas devido ao uso de telas. Quantas coisas à nossa volta estão acontecendo. Inclusive o tédio, o ócio, olhar para o céu, olhar para um sol se pondo, coisas dia a dia devido ao uso de telas, que está lá sempre na nossa mão. Né? E as empresas foram muito inteligentes ao longo do tempo em colocar um dispositivo desse tamanhozinho aqui na minha frente, tantos recursos, tanta informação, que a gente está utilizando ele para qualquer coisa, a qualquer momento. Né? Para uma passagem de avião que você coloca no leitor, para você mandar um recado para alguém, e aí vai em outras coisas, a gente sabe que isso acontece. Mas só para fechar e colocar para ti uma outra provocação, que é um tópico que eu pensei para hoje, o que é que você acha que seriam gatilhos que as questões, né, da internet, dessa web 3.0 atualmente, ela gera, né, de aumento de ansiedade para o pessoal? Tu falaste algumas questões, né, que são as informações que existem estéticas, vamos dizer assim, no Instagram, talvez financeira, mas o que é que você nota como gatilhos, né, que disparam a ansiedade relacionada às tecnologias em si? Cara, eu acho que isso é muito. Como que eu posso explicar de uma forma simples? Isso é muito relativo porque vai ao encontro de da vulnerabilidade de cada um, né? Então, se a gente pensa numa pessoa que tem uma baixa autoestima, talvez o gatilho para ela sejam as blogueiras, né? Com corpos bonitos, com uma família muito bonita, para pessoas que talvez tenham muitas dívidas, né? Tenham problemas financeiros, seja ela, e aí talvez o gatilho seja ela observar o carro bonito do fulano, do ciclano, a casa que a pessoa comprou, a roupa que a pessoa tem, usa. Então isso vai muito ao encontro, isso bate, né, na vulnerabilidade de cada um. O que chega mais frequentemente em consultório é essa questão da autoimagem. E, cara, sabe o que eu lembrei? Eu não sei se tu vai lembrar disso, acho que sim. Quando a gente fez a nossa viagem pra Pipa, tu lembra que... Cara, olha só, a gente tava na praia e tinha uma menina batendo foto, não sei se tu vai lembrar disso. Passou um tempão, eu não Uhum. lembro quanto tempo, mas a minha impressão hoje, lembrando a situação, era que tinha passado um bom tempo já, digo, talvez mais de uma hora. Eu lembro que tu em dado momento olhou pra mim e falou, cara, aquela menina ainda tá batendo foto. Tu lembra disso? Era uma menina loira, E tava... cuidado você que tá vendo essa live agora, e se você estiver na praia tirando foto, eu vou zoar da sua cara, eu vou comentar isso com Jéssica, né? Eu sempre Não, ele faço fez isso. um Eu vou ficar comentário porque a assim, menina naquela tava... posinha assim,
assim, chutando a água, né? A água subindo, tipo, eu fico sempre zoando. Porque o tempo que se gasta é absurdo, assim, é surreal para encontrar a foto perfeita, né? A É isso que eu foto do ia falar, momento. assim. E, cara, olha quanto tempo, né? Passou. Eu, assim, me arrisco a dizer que tinha passado mais de uma hora. E ela ainda estava ali, provavelmente, né, em busca de uma foto que coubesse ali no ideal, né, dela. E ali vai ao encontro do que tu falou sobre o tempo de vida gasto para esse tipo de coisa, né? E ok, aí a foto perfeita, o que que ela representa? O que que ela representa para essa pessoa, para essa mulher que estava ali naquela situação? Né? O que que ela estava esperando? Em busca do que exatamente? O que que essa foto perfeita representa ou dá a ela que ela tanto necessita, né? Pra... Cara, e o sorrisão, né? É assim. Aí tu vai tirar pra ti. Aí acabou a foto, É. aquela cara de cu, assim, né? Tipo. Então, assim, ué, a pergunta que você fez é muito pertinente. A pessoa quer mostrar o que exatamente? Um sorriso, mas a pessoa tá bem de fato. É engraçado, né? Que a autenticidade deveria ser a moeda, né, principal da gente na vida, né? Ser verdadeiro, né? Mostrar de fato o que você está sentindo naquele momento. Não é muito o que acontece, na verdade, né? Tanto que existem movimentos, né, das modelos de tirarem as fotos e não fazer Photoshop em cima, né? De ter estria, de ter celulite, de ter, sei lá, cicatriz cirúrgica, porque isso traz uma ideia de, pô, é verdadeiro, né? A pessoa, pelo menos parte daquilo, é verdade. Da pessoa dizer assim, olha, eu tive como eu faço com meus alunos, eu tive um dia que aconteceram milhões de coisas e por esse motivo não deu para fazer tal coisa. Ao invés de inventar uma história, de criar uma mentira, é aquela coisa, assim, não sei se eu tô ficando velho e ficando com menos cabelo e cabelo branco aparecendo, mas quanto mais verdadeiro a gente é, por uma vida tão curta e tão rápida que a gente tem, melhor a nossa experiência, sabe? E a internet, ela, minha opinião, ela tá tirando muito, né, do que a gente faz de forma autêntica. A gente está muito voltado àquilo que ela pede em relação, até eu faço isso às vezes, o que é que o algoritmo da minha rede social vai trazer na minha publicação, qual conteúdo o pessoal vai consumir mais. Infelizmente, por mais autêntico que você seja, você precisa entrar naquilo que aquela rede oferece para ti, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no YouTube, seja na nossa vida, seja nas fotos, porque, puxa, para tirar uma foto, tem um padrão. A gente estava em Noronha e aí tinha aquele buraco do Galego, né? Que a Marquezine e o Neymar tiraram uma foto lá, a gente foi ver, tava num swell, então tava super alto o mar também ali. E bom, eu não ia me afogar para tirar uma foto daquela, mas tipo, as pessoas fazem fila, né? A gente tava, cara, como naquele local no Rio de Janeiro, cara? Não sei se você lembra daquela casa, o pessoal tira foto e faz fila. Na Parque Lage? Parque Lage, no Parque Lage, o pessoal, gente, tem fila, né? Tem lá escrito, inclusive, num texto, né, tipo, falando sobre o que é foto, o que é selfie, né? E o pessoal fazendo fila para tirar uma foto ali do melhor ângulo possível, que o local de fato é lindo, para eternizar aquele momento. Então, eu acho massa isso, mas qual a dimensão exatamente das fotos hoje, né? Porque é engraçado como houve uma quebra do privado para o público, né? Antigamente a gente tirava fotos e revelava as fotos, né? E se esperava, e eita, essa foto ficou ruim, essa aqui ficou boa. E montavam-se álbuns que a gente via em família. E hoje a gente não tem esse momento mais, a gente joga as fotos publicamente, mas aguardando uma foto que caia bem, né? Uma foto que não vá, como o pessoal fala, flopar, que tenha poucas curtidas, que não engaje. Então a gente fica escravo, né? Isso é uma desgraça, a gente fica escravo de um modelo tecnológico e ai de você, né? A gente precisa, de alguma maneira, infelizmente, ainda se tornar parcialmente escravo disso, porque senão a gente não cresce, a gente não divulga informação. Assim, é um mecanismo, se a gente for pensar direito, difícil, né? A gente vive com pouca espontaneidade na vida, porque as redes não permitem isso de fato, né? Se ser espontâneo não necessariamente vai trazer para você lucro, retorno, vai trazer bem-estar. É triste isso, sabe? Eu fico assim, mal com isso, na verdade. Isso Isso, gera ansiedade. isso pensando em quem trabalha, né, realmente no Instagram é um fato, né? Você precisa se adequar ao que a ferramenta te proporciona, né? Enquanto possibilidades ali. Mas tem muita gente que tem esse mesmo, que está nesse mesmo funcionamento e não necessariamente trabalha com o Instagram, né? E aí a gente fala das questões de perda de autenticidade em relação ao que pessoas que têm sucesso, né, supostamente na rede social, mostram. Então, seja uma roupa, seja um lugar que essa pessoa frequenta, e aí a gente também tem a sensação de não pertencimento, né? Para pertencer, eu preciso estar nesse lugar, vestir determinada roupa ou tirar tal tipo de foto, né? E até tu falou do Parque Lage, cara, hoje tem muitos ambientes que são
formulados de forma instagramável, né? Então a pessoa faz um cantinho lá no restaurante, um cantinho no bar, para que você especialmente tire foto, registre o momento. Cara, eu acho que sim, tem coisas que são legais nisso, mas tem a questão do tempo, né, que tu gasta para fazer essas coisas. Cara, tem fila de quanto tempo, né? A pessoa precisou esperar na fila do Parque Lage para tirar uma foto. E, cara, voltando naquele ponto que tu me perguntou sobre os gatilhos, eu queria convidar o pessoal, assim, a pensar sobre isso, sabe? Quando você se incomoda com alguma coisa que você está assistindo na rede social, se pergunta o que que isso representa para mim. Quando eu tô olhando a foto de uma determinada pessoa, seja um homem, mulher, enfim, com tais características, e isso me gera algum tipo de desconforto, inveja às vezes, ansiedade em outros momentos, cara, para e pensa, o que que isso diz sobre mim? Né? Ou o que que isso representa para mim, essa foto, essa pessoa? E acho que é um passo rumo ao teu autoconhecimento mesmo, né? Nem sempre você vai gostar da resposta, mas às vezes você pode se reorientar a partir dessa resposta, né? Em vez de Uhum. você ficar ali inconsciente na dor, e aí você, né, dá uma mexida no dedinho e aí simplesmente você se distrai com algum outro estímulo e a dor passa, mas é uma repetição. Amanhã você vai sentir esse mesmo desconforto, seja com essa mesma pessoa ou alguém semelhante, com alguma outra característica que bate na tua vulnerabilidade, né? Então a gente citou aqui alguns gatilhos, né, por assim dizer, que tem a ver, eu dei exemplo da questão financeira, da questão de sucesso, ou uma questão mais relacionada à autoimagem, à estética, mas isso é muito relativo, né? Agora, para a gente exercitar isso, perceber o que isso diz sobre a gente, você precisa se fazer essa pergunta. E, cara, mais do que Uhum. isso, para fazer essa pergunta, você precisa observar o que, que eu sinto quando eu estou vendo tal informação, tal pessoa, tal story, tal foto. E isso eu acho que muita gente não faz. Não faz. Aí Uhum. fica difícil dar um passo rumo a um uso mais saudável da tecnologia, entende? Uhum. Sim, faz todo sentido. Concordo com você. Olha um comentário que chegou agora aqui, ó. Nossa, me veio uma coisa. A fase de pertencimento e adolescência. A pessoa vive como se fosse um eterno adolescente. Tem tanta coisa, né? Se você for pensar, né? E não à toa o pessoal que está na minha turma, né? O Psi 4.0, a gente tem pilares lá de atualizações na área de saber psicologia. Quanta coisa a gente tem para explorar em relação a essa temática, né? Cara, assim, eu fico pensando, é muita informação para a gente ter relação direta à psicologia. Metaverso, criptomoeda, NFT, cyberbullying, dependências tecnológicas, parafilias virtuais, compras compulsivas na internet, apostas na internet. A gente vai pensar em fake news. É tanta autoestima, depressão, é tanta coisa relacionada a esse tema, né, que você que trabalha, né, muito com ansiedade, sabe, né, quem trabalha com TDAH, quem trabalha com autismo, quem trabalha com tantas outras áreas, sabe que a tecnologia se faz presente na clínica. É um tema que vem sendo falado com frequência, né? Mas para não alongar nisso, a gente também dá alguns modelos, né, de solução. A palavra foi mal empregada, de diretrizes que ajudem, né, que dê instrumentação para aquela pessoa, né, ter uma vida mais saudável, não dar uma solução, que solução não existe, na realidade ela é construída. A gente pensou em algumas questões, né? Você falou algumas delas ao longo da live, como por exemplo, a gente desligar um pouco, né, as telas enquanto a gente está tendo algum momento, né, de estar vendo um filme, estar curtindo alguma experiência, estar num ambiente, né, prazeroso como uma praia, da gente, aí falaram, desligar as notificações, né, eu desligo sempre o Wi-Fi quando vou dormir. Uma outra questão que a gente sempre comenta é não se conectar à tela, né, momentos antes de dormir, pelo menos ali uns 20 a 30 minutinhos. Mas que outras estratégias você acha que elas podem contribuir, né, para linkar esse tema ansiedade e apaziguá-la um pouco mais junto à tecnologia? Que bons hábitos a pessoa pode ter na tua avaliação, né? Isso tanto vale para profissionais que assistem como para quem não é profissional também. Ah, eu acho que vale a pena os dois pontos que eu citei mais no início da live, sobre você revisitar as contas que você segue, né? E avaliar, realmente essa informação é útil, realmente eu quero acompanhar essa pessoa, realmente realmente vale a pena eu passar o meu tempo, né, assistindo isso, porque tempo é uma coisa que a gente não tem novamente, né? Não tem, ah, eu me arrependi, me dá o meu tempo de volta que eu gastei com você. Não tem. Tempo é uma coisa muito preciosa, né? Então, acho que vale a pena revisitar. E eu usei a palavra limpa, mas talvez não seja a melhor palavra aplicável, né? Mas você realmente ter mais consciência, escolher com mais consciência, com mais cuidado, mais cautela, sabe? Aquilo que você está
buscando. Vale a pena a gente pensar em limitar, às vezes, o tempo. E para limitar o tempo, não sei se limitar o tempo, mas é você observar um pouco mais em relação ao tempo que você tá em determinada rede. Quanto tempo realmente eu tô passando no Instagram? Quanto tempo eu passo no WhatsApp? Quanto tempo eu passo no Facebook? Quanto tempo eu passo olhando as notícias? É realmente um tempo ideal? É um tempo razoável? Né? Acho que observar um pouco isso, usar do bom senso, né? É uma outra alternativa legal. Fazer esse exercício, né, de observar as emoções ao longo da navegação na internet, as emoções, os pensamentos, se questionar o que isso representa para mim, o que essa foto representa para mim, o que essa fala representa para mim, aonde que isso está me incomodando, né? Às vezes vale a pena buscar uma psicoterapia para se entender melhor nesse sentido, porque se gera incômodo, vez ou outra, pode sim falar sobre uma vulnerabilidade que está ali e não foi ainda elaborada, né, de alguma forma. Eu acho que é um ponto importante. Que mais? Ah, tem outro ponto que eu citei também, eu acho bem legal, né? Não só você fazer a limpa, entre aspas, mas resumidamente é você se tornar menos passivo e mais ativo. Então eu não vou só ser a receptora, mas eu vou ativamente buscar quando eu quiser, quando eu sentir a necessidade em vez de fato. Não aquela coisa do exemplo que eu dei, né? 7 horas da manhã eu acordei e já vi a tragédia que aconteceu lá no interior que matou tantas pessoas. Cara, calma. Quando eu quiser ver o que tá acontecendo, eu vou lá e abro o site. Eu acho que isso já muda tudo. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, por exemplo, cara, tem coisas que você não vai mais abrir. E você percebe que você estava recebendo aquela informação porque você passou a seguir aquela página 2 anos atrás e ela ainda estava ali. Por um uso pouco consciente da tua parte, né? Então, eu acho que, cara, se as pessoas que estão aqui, né, estão por alguma razão e querem melhorar nesse sentido, eu acho que isso que a gente conversou são coisas razoavelmente simples, rápidas de serem feitas de alguma forma, e eu acho que pode ser uma boa experiência. Depois você vê se você mantém isso, se você não mantém, se você faz ajustes, mas são coisas muito importantes. E, cara, não só desligar a rede social, como tu falou, o celular, enfim, como você também treinar, manter a tua atenção em alguma coisa com o celular ao lado. Você não precisa tirar o celular do teu ponto de vista, você não precisa necessariamente, pode se quiser, mas eu acho que vale a pena você fazer você ter uma experiência de ali com o celular desenvolver essa atenção plena, praticar essa atenção plena naquela atividade que conscientemente você escolheu estar. Então deixa o celular ali no braço do sofá, mas veja quanto tempo você vai conseguir ficar sem o celular. Uma noite você consegue fazer, você tentando fazer isso já pode dar bons insights, boas sacadas, né? Então, acho que eu fico um pouco com medo, assim, não com medo, mas preocupada. Ah, então eu vou desligar o celular e tal. São formas efetivas também, mas acho que vale a pena a gente partir muito para a observação daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa. Cara, o celular apitou. O que veio à minha mente? O que eu senti? Eu senti ansiedade? Que nível foi essa ansiedade? Quanto tempo eu consigo ficar sem checar? Sabe? Não só, eu vou deixar o celular longe e é isso aí. Acho que vale a pena a gente visitar essas coisas dentro da gente, entende? Uhum. Perfeito, concordo contigo. Só para fazer aqui, né, e dar o fechamento de hoje, duas colegas lá do curso falaram assim, né? Uma falou sobre o BBB 22 chegando e está trazendo gatilhos, né, para alguns pacientes delas, né, em relação à ansiedade. E outra pessoa mencionou aqui, né, Yanara, o adulto pode se questionar buscando saídas, mas o adolescente não. Então é complicado, sim. Tanto que a gente, quando intervém, né, em clínica, a gente intervém em níveis distintos, né? Para criança, a gente tem uma intervenção, né? É um protocolo, para adolescente é outro, semelhante ao adulto de alguma forma, mas são faixas etárias distintas. Então, tu tens uma fala muito voltada para adultos, mas acredito que adolescentes podem aproveitar muito do material que está sendo assistido agora, apesar que o adolescente tem um universo muitíssimo singular, né, em relação à tecnologia e a outras temáticas. Mas, bom, eu vou falar, né, sobre esse assunto, né, de adolescência, infância, novamente, falei sobre isso ontem, eu vou falar mais vezes nas próximas semanas. Agradecer, né, meu bem, você está por aqui hoje à noite fazendo uma live comigo, né, acho isso muito legal, a gente ter esse momento de a gente conversar também aqui como profissional, né, como casal, mas como profissionais também, e agradecer ao pessoal que curtiu, e por mais que tenha falado, gente, ao longo da live, que o algoritmo é uma droga, e de fato ele é um saco que aprisiona a gente.
esse tipo de live, nesse tipo de conteúdo, infelizmente a mecânica é essa, vai chegar para vocês se vocês curtirem, comentarem quando eu publicar agora nesse momento, senão o algoritmo vai dizer que ele entende dessa forma, isso não é um conteúdo relevante, não chega a você. Então aquilo que eu critico, infelizmente é aquilo que eu me aprisiono, e se eu não entrar um pouco no mecanismo que as redes sociais preconizam, meu conteúdo não chega para ninguém, então eu vou estar falando sozinho, né? Então isso é triste na realidade, mas é assim que a banda toca, né, nesse momento. Então, meu bem, obrigado, tá? A gente se vê em breve. Se quiser despedir do pessoal, né? Eu digo, gente, é assim que eu fechar aqui. Comentem que eu vou publicar agora e a gente se vê em breve. Ah, é isso. Espero que o pessoal tenha gostado e tente, né, fazer esse movimento aí de se empoderar mais, né, em relação aos próprios comportamentos e em relação a esse mundo aí da tecnologia. E é isso. Obrigada pela Muito atenção. bem. A gente se vê em breve.